Muito obrigado pelo convite. Uma parte da exposição tenho feita, que é de onde vimos, foi a parte da manhã, portanto, há toda uma parte que já não vale a pena falarmos, o ciclo de financiamento, o problema da fintech, o Capital Markets Union, etc. E, portanto, podemos eventualmente centrar-nos na questão de saber para onde vamos. Aliás, o tema é um bocadinho tricky, porque levantar questões e problemas regulatórios, para quem está na CMVM, digamos que não é muito confortável. É um exercício notável de imparcialidade. Mas, de qualquer forma, também a minha ajuda apareceu uma proposta de regulamento no dia 3 e, digamos que, centrar-me bastante sobre esta proposta de regulamento que, por pouco, entraria em vigor ao mesmo tempo que a nossa legislação. Basicamente, estamos aqui a tratar de política regulatória. No início não era o verbo, mas no início era um gap, porque, por regra, a intervenção regulatória decorre de uma falha de mercado e, portanto, foi isso que se verificou existir no âmbito do crowdfunding, decorrente daquilo que já ouviram falar hoje de manhã, da crise de 2007, 2008, etc., e que não vale a pena voltar a repetir. Quando existe uma falha regulatória e a necessidade de, no fundo, colmatar esta lacuna, há uma série de orientações que têm que ser seguidas pelo legislador e, portanto, antes de ir aos obstáculos, temos que tentar perceber porque é que determinada solução foi adotada e não outra. As principais questões de política regulatória no nosso âmbito são sempre, em primeiro lugar, uma das chaves mestras é o princípio da proteção dos investidores. E, portanto, em termos de regulação, nós temos que decidir se queremos ter um regime regulatório mais ou menos amigo ou defensor dos investidores, e daí estas duas aproximações do nanny state já está um pouco em desuso. Aliás, a nossa lei não segue este caminho, ao contrário da proposta de regulamento da Comissão Europeia, ou deixar uma autorresponsabilização dos investidores a quem é dada a informação e que depois decide por si. Uma outra trave mestra da política regulatória nesta matéria é que, quando falamos de crowdfunding, não estamos a falar propriamente de uma inovação, numa disrupção, como é moda falar agora, mas de um modelo de negócio. E este modelo de negócio tem riscos próprios, além daqueles que ouviam falar hoje de manhã, riscos de crédito, risco de liquidez, etc. Mas o leitmotiv, o Wagner que me perdoou a utilização da expressão, em termos de proteção é o cibercrime, dado que o crowdfunding assenta em plataformas eletrónicas, na internet, portanto, possibilitando dessa forma a vida aos hackers. Por outro lado, a fraude, porque, como também viram hoje de manhã, estamos num ambiente desregulado e desintermediado, onde existe assimetria informativa, o que é claramente um ninho ótimo para a fraude, como vimos durante o século XX e no princípio do século XX e no princípio do século XXI. E, finalmente, uma terceira trave política regulatória no âmbito do crowdfunding é promover o negócio e o modelo de negócio dentro das linhas vermelhas. Foi algo também Fórum de Cidadania em Portugal, esta ideia das linhas vermelhas, que no fundo decorre do acervo comunitário. E, portanto, há que regular de alguma forma este modelo dentro de uma série de regulação comunitária, como a de MIF, MIF 2, REMIF, a Diretiva dos Prospectos, Serviços de Pagamento, etc. Portanto, a regulação acaba de alguma forma por funcionar nos interstícios de toda esta regulação comunitária. Isto sucedeu desde 2012 com o Jobs Act norte-americano até 2015 e, sucessivamente, os Estados da União Europeia foram adotando Itália, França, há pouco tempo Espanha, Reino Unido e também Portugal, que aprovou no último dia da última sessão legislativa, da última legislatura, juntamente com mais 150 diplomas, esta lei do financiamento colaborativo. E, basicamente, é uma espécie de uma lei quadro sem rigor jurídico, no sentido de que tenta regular todos os modelos de financiamento colaborativo.
e, eventualmente, terá regulado exaustivamente nenhum. Esta lei acabou por ser desenvolvida, e é assim que o regulamento da CMVM se chama, por um regulamento pela CMVM, através que é basicamente um regulamento independente, no que diz respeito à competência de regulação e supervisão da CMVM, que é financiamento colaborativo de empréstimo e de capital. De qualquer forma, já ouviram falar do historial da lei, que é curioso, mas, entretanto, aguardou até que entrasse em vigor uma pequena peça que faltava e que tinha a ver com a questão do enforcement, ou seja, com a parte sancionatória. Portanto, como havia este pequeno pormenor, por um lado faltava a norma de atribuição de competência legal à autoridade de supervisão e sanção, e por outro lado falava um outro pequeno pormenor, que era o regime sancionatório, e só após a entrada em vigor é que nós temos finalmente um regime de financiamento colaborativo de empréstimo e de capital perfeitamente em vigor. Agora temos uma novidade que é a proposta de regulamento. Também muito rapidamente, porque já falaram hoje sobre a lei, digamos que, falando outra vez em traves mestras, a lei baseia-se no gestor da plataforma e, como sucedeu nos demais ordenamentos, criou uma espécie de novo intermediário financeiro, basicamente, que é o gestor da plataforma. O gestor da plataforma é considerado aqui como uma espécie de gatekeeper do sistema. É ele que incumbe a proteção do investidor, é ele que incumbe a proteção do negócio, nomeadamente prevenindo a fraude e, em última análise, mesmo o risco, a possibilidade do risco sistémico. Também, como foi dito hoje, os gestores de plataformas estão sujeitos a registro prévio na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e há uma série de deveres de organização interna, de controlo, de fit and proper, que têm que ser seguidos um pouco, no fundo, calcado sobre o regime já existente no âmbito da DSI, da DMIF e da DMIF 2, que entrou em vigor no dia 3 de janeiro, como sabem, melhor do que eu. Salientar apenas que a lei, a nossa lei, a lei nacional, é uma lei que autorresponsabiliza muito o investidor e por isso é que eu pus aqui que cumpre ao gestor da plataforma fazer uma divulgação de informação, não há deveres de elaboração de testes de adequação, toda aquela questão de Know Your Customer, não, esses deveres não incumbem ao gestor da plataforma, cumpre-lhe de qualquer forma proceder a uma advertência para todos os riscos que são inerentes ao modelo de negócio, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ao projeto, protótipo, empresa que está a ser financiada. Por parte do beneficiário existe também uma regra também muito conhecida já desde 1933 e 1934, que é a regra da regulação pela informação, ou seja, a obrigatoriedade de full disclosure de informação à plataforma e à CMVM. À plataforma para que ela possa divulgar e à CMVM para que possa fazer a chamada supervisão ongoing. A informação também tem que revestir a qualidade, como todos nós sabemos, do artigo 9 do Código dos Valores Mobiliários para poder ser considerada lícita. Há uma curiosidade de que a prestação da informação é ongoing, ou seja, o promotor ou o beneficiário, depois de captar o financiamento para o seu projeto, não desaparece, ele tem que continuar a prestar informação. Aliás, durante a captação de investimento, ele tem que ir prestando informação ao mercado relativamente ao andamento do projeto e mesmo posteriormente está obrigado à informação de contas anual, previsto no Regulamento 1/2016 da CMVM. Também para a salvaguarda dos investidores e do gestor da plataforma, é de salientar que uma oferta só pode ser colocada num canal de distribuição, ou seja, cada plataforma, se eu quiser fazer uma open call para uma determinada empresa, em sentido lato, para uma determinada atividade, tem que a fazer necessariamente numa e apenas numa plataforma, que é, no fundo, uma forma de salvaguarda do sistema, da própria plataforma e do investidor. Quanto ao investidor, nós não estamos aqui em Portugal no nanny state e, portanto, temos aqui um empowerment
do investidor e uma autorresponsabilização, como é típico deste meio ou deste modelo do negócio, porque há liberdade de acesso através da internet, embora ele possa ser moderado, nomeadamente passo a passo, até concluir um determinado negócio, posso eventualmente na internet ter uma série de obstáculos e que vou ter que ir aceitando pouco e pouco, o que também não é novidade, nós também já tínhamos nas plataformas eletrónicas a necessidade de elaboração de testes de adequação e, portanto, basicamente, o que a proposta do regulamento da União Europeia segue é também este percurso negocial de step by step. A liberdade de acesso tem um contraponto que são os limites ao investimento, ou seja, o crowdfunding, como sabem também melhor do que eu, é um negócio em que muitos investem pouco. E daí que, por exemplo, eu acho que um dos pecados do projeto de regulamento, ou proposta de regulamento, é o facto de não existir limites ao investimento possível por parte de cada pessoa. Porquê? Porque, como também já vou repetir o que já ouviram de manhã, o insucesso das campanhas no âmbito do crowdfunding anda entre os 50% e os 70% em termos de propostas. O que significa que, em termos de perda, faz todo o sentido que não haja proibição de acesso a quem não compreende um determinado produto ou campanha, mas que exista um limite quanto às perdas. Aliás, este limite, como disse bem o Sr. Professor, veio do Jobs Act e foi aplicado mimeticamente em todos os ordenamentos nacionais, França, Espanha, do que me lembro, Itália, Reino Unido. Tenho a ideia de que não há nenhum ordenamento que não faça uma limitação relativamente ao montante investido por pessoa por ano, geralmente dependente dos seus rendimentos líquidos. E esta autorresponsabilização culmina com uma declaração do investidor de que tomou conhecimento de todas as particularidades daquela campanha, do modelo de negócio e do documento fundamental que é obrigatório o gestor da plataforma entregar previamente à realização do negócio por parte do investidor. Portanto, ao investidor ou ao potencial investidor. Dito isto, podemos passar eventualmente à parte, rapidamente para não perder muito tempo, à parte patológica. E é aquela parte em que eu tentarei salvaguardar o mais possível, como devem compreender. Por um lado, como nos deixei antever, a lei, talvez pela celeridade e pressa em ser aprovada antes da legislatura, é um pouco lacunar. Por exemplo, se atenderem à natureza da entidade que pode gerir uma plataforma, pode ser qualquer pessoa coletiva e até uma EIRL. E quando digo qualquer pessoa coletiva, pode ser uma fundação, uma associação, uma cooperativa, uma sociedade civil, uma sociedade comercial. Não há limite relativamente à sociedade que gera a plataforma. O que depois é um contrassenso, porque há uma série de deveres de organização, de prevenção de conflitos de interesse, etc., que quadram melhor, sobretudo, às sociedades anónimas. As grandes sociedades podem ter uma estrutura e um quadro que defende melhor o mercado, o investidor e, no final do dia, a própria plataforma, porque o sucesso da plataforma é o sucesso das campanhas. E, portanto, uma coisa está indissociável da outra. Por outro lado, também a matéria de Know Your Customer e de adequação está afastada da nossa lei e, portanto, como disse há pouco, deixa-se ao investidor a tomada de informação. Existe bastante informação, aliás, como também ouviram hoje de manhã, o crowdfunding depende muito de canais de comunicação típicos da modernidade e, portanto, o que não significa que a informação que passe nesses canais de informação seja a melhor, a mais adequada e a mais completa, mas isso, essa questão do herding behavior é outra questão. Mas, portanto, depende muito do passo-a-palavra e da prestação de informação informal e o investidor tem que ter conhecimento e tem que ter consciência disso. E, portanto, obriga-se a que haja uma declaração de autovinculação. Depois, uma outra coisa que a lei não previu foi um regime jurídico material de fluxos financeiros. Ou seja, não encontram nem na lei nem no regulamento da CMVM questões tão básicas como o gestor da plataforma pode receber e transmitir ordens, pode executar ordens, como é que ele faz, quem é que guarda os valores mobiliários, por exemplo, emitidos por uma sociedade,
quem é que guarda o dinheiro, a quem é que entrega o dinheiro, claro que tem que ser uma instituição de crédito, é um exclusivo legal, em nome de quem é que é aberta a conta. Portanto, toda esta matéria não foi também regulada pela lei e temos, obviamente, que aplicar os exclusivos legais que existem em termos de REGICS, ou seja, Regime Geral de Instituição de Crédito e do Código dos Valores Mobiliários, nomeadamente. O que significa que acabamos por convocar sempre os mesmos players do sistema bancário e do sistema financeiro, a menos que sejam eles próprios o gestor da plataforma, claro. Finalmente, também em termos de responsabilidade, não devemos qualquer tipo de norma de accountability. Seria bom que tivéssemos um regime de responsabilidade quase objetiva, como acontece com os intermediários financeiros, que foi algo que também foi esquecido na lei. E mais do que isso, nós temos um outro buraco, que é quem recorre a este meio, se for uma sociedade, acaba por adquirir uma qualidade, que é a qualidade de sociedade aberta, segundo o Código dos Valores Mobiliários. O que depois, como sabem também melhor do que eu, lhes dá um estatuto público ou privado, que aqui acarreta bastantes deveres e, nomeadamente, um custo regulatório bastante interessante, para dizer o mesmo. Acelerando um pouco, a lei também permite que haja conflitos de competências. Porquê? Porque, embora as plataformas tendam a especializar-se numa das modalidades, a nossa lei diz que quem promove financiamento colaborativo, quem faz equity funding, também pode fazer financiamento colaborativo por recompensa ou donativo. Pode fazer tudo simultaneamente. No entanto, o regime jurídico aplicável é diferente, os reguladores e os supervisores são diferentes, o que significa que pode haver conflitos de competência, nomeadamente entre a CMVM, a Direção-Geral do Consumidor, e a ASAI, nomeadamente, quando há sanções. Já para não querer chamar ao assunto, porque não quer ser chamado o Banco de Portugal, se houver aqui matéria que tenha a ver com violação da diretiva sobre os serviços de pagamento, concessão de crédito ou recepção de fundos reembolsáveis. Portanto, de alguma forma, temos também este problema que pode surgir, o que depois, em termos de sanções, convoca problemas de bis in idem, etc. Também existe uma outra possibilidade, que é a possibilidade de surgirem conflitos de aplicação de leis de Estados diferentes, ou seja, não existem aqui normas de aplicação territorial. A nossa lei também é bastante permissiva, bastante liberal, mais aliás do que a proposta de regulamento da Comissão Europeia, de tal forma que o promotor que recorre à plataforma nacional pode ser uma pessoa coletiva, uma pessoa singular, pode ser nacional, pode ser estrangeira, pode ser da União Europeia, pode ser de fora da União Europeia, o que significa, no final do dia, que podemos ter aqui um problema grave, sobretudo quando as coisas não dão certo, relativamente à aferição do regime aplicável de responsabilidade, relativamente à própria execuibilidade do enforcement, e seja público, seja obviamente privado. E, finalmente, estas são, digamos que, as grandes questões que a nossa lei levanta, por ser, de alguma forma, bastante lacunar. Passando ao que podemos vir a ter, e só para acabar, o que nós podemos vir a ter de seguida é esta proposta de regulamento da Comissão Europeia, que confesso que, do que estive a ler, deixa-me algumas dúvidas. Por um lado, há aqui também o respeito pelo princípio do acervo comunitário, como aliás não poderia deixar de ser, seria estranho se o não fizesse, o que significa que é balizada nomeadamente pela diretiva dos prospectos, e daí a questão de 1 milhão relativamente às ofertas, e pela DMIF, pela diretiva dos serviços de pagamento, etc. Portanto, uma vez mais, a regulação da Comissão Europeia se cinge ou é limitada por estas linhas vermelhas. Agora, o que é mais dificilmente compreensível é a existência de um passaporte comunitário para um modelo de negócio e para uma atividade, ao mesmo tempo que se pretende deixar regimes paralelos. Peço desculpa, é que na realidade o projeto de regulamento prevê a possibilidade de, a par de um regime unificado, que não consta de uma diretiva, atenção, consta de um regulamento,
poder manter-se regimes paralelos nacionais e na própria União Europeia, o que digamos que é um paradoxo. Fazer crowdfunding em que o gestor da plataforma é um intermediário financeiro aprovado, autorizado segundo as regras de MiF e registado, ou um provider que é aprovado e registado pela ESMA e que segue este futuro regulamento, ao mesmo tempo que pode haver crowdfunding no âmbito das diretivas de consumo. Digamos que levando ao exagero, era um bocadinho poder haver a regulação dos mercados dos instrumentos financeiros paralelo à de MiF II que está em vigor. Portanto, não sou assim tão adepto da existência deste tipo de paralelismo de regimes. O regulamento também faz aqui um mimetismo regulatório relativamente à de MiF, com testes de adequação, com a problema dos conflitos de interesses, etc., o que de alguma forma, aliás, se não estou em erro, eu contei 9 normas de habilitação para futuros atos delegados da Comissão. Portanto, isto já nos dá uma ideia, se passar o regulamento do Parlamento Europeu no Conselho, do que virá a seguir em termos de, fora as orientações, guidelines, etc., portanto, de alguma forma, não sei se este regime que está a ser preparado vai de encontro ao que nós queremos para um regime de crowdfunding, um regime leve e fácil, e se isto não trará custos regulatórios excessivos. E isso, no fundo, isto não seria, como digo aqui, uma corrida para o topo, ou seja, criar um level playing field a um nível bastante elevado, como vimos a suceder, nomeadamente, num outro regime único, que foi o das sociedades de notação de risco ou de rating. Depois, finalmente, existe efetivamente para cobrir o risco de liquidez este modelo em que a própria plataforma permite que exista um mercado secundário, entre aspas, relativamente aos seus investidores ou aos seus clientes. De alguma forma, vamos ver no que... É verdade que isto tem uma vantagem, promove mais facilmente uma determinada campanha, se eu souber que posso depois transacionar. Esse, aliás, é um risco típico. Mas existe o efeito perverso de poder estar desta forma a criar-se um mercado informal e paralelo. Acelerando um bocadinho mais, a regulação pela informação. Pela informação tem aqui limites. É aqui aprovado também um Key Information, não é documento, mas é, digamos, um folheto, um sheet. Mas existem alguns limites à prestação de informação, nomeadamente também não me é muito perceptível o porquê que não há a obrigatoriedade de essas informações poderem ser prestadas ou serem prestadas, nomeadamente em língua portuguesa, e poderem ser prestadas em qualquer uma das línguas da União, ou então numa das línguas mais faladas, que é obviamente o inglês, que curiosamente com o Brexit será quem sairá da União. Portanto, esta regulação pela informação, este velho princípio do mercado de securities, sofre aqui algumas limitações também dificilmente compreensíveis, sobretudo quando também os próprios limites ao investimento são afastados. Há outra questão, são duas questões para acabar, muito rapidamente. Algo a que assistimos no âmbito também da União Europeia em alguns Estados foi ao crescimento de associações, ao fenómeno da autorregulação. Existem muitas associações de crowdfunding, aliás, a FINRA nos Estados Unidos os portais têm que ser obrigatoriamente membros da FINRA, que têm fortes poderes de supervisão e de regulação e mesmo de sanção, e com esta proposta de regulamento é afastada esta possibilidade de proceder à autorregulação. O que é algo que também me parece que é relativamente contra a natura quanto ao modelo de negócio em si. Não estou a dizer que é uma solução boa ou má, mas que não sei se não é contracorrente do ambiente do crowdfunding. Finalmente, uma outra questão também que iremos ver como é que funciona é esta centralização de competências de regulação e de supervisão na ESMA. Se não estou em erro, no assessment prevê-se que em 2020 haja cerca de 250 plataformas registadas. Eu acho que se multiplicarmos por 10 é pouco. Portanto, ainda está para ver a eficácia do enforcement que é possível a ESMA fazer em todo o espaço da União Europeia relativamente a todas as
entidades que procedam à gestão de plataformas de financiamento colaborativo. O que, no fundo, acaba por, como vem a fugir aos problemas e para a União Europeia, a fugir aos problemas nacionais, o que, no fundo, me leva a uma outra questão, que é, nós começamos com um gap regulatório e vamos ver se não terminamos com uma falha regulatória, porque, verdadeiramente, não sei se com este regulamento que nós estamos a criar é o tal level playing field ou se estamos a possibilitar uma arbitragem regulatória. A partir do momento em que eu digo que uma determinada empresa pode ser provider e ter um passaporte segundo esta proposta de regulamento, ou ter uma plataforma e ser autorizada e registada como intermediário financeiro ao abrigo da MiFID II, ou um outro regime qualquer nacional, é verdadeiramente isto que nós pretendemos no âmbito do mercado financeiro e é isto basicamente que o crowdfunding quer. Além de que tinha a pensar há pouco que em termos de princípios fundamentais da União Europeia, no Tratado da União Europeia existe um princípio fundamental que é da subsidiariedade. É para mim dificilmente perceptível onde é que existe esta necessidade quando depois se prevê que possam existir regulamentos nacionais simultaneamente. Mas, portanto, basicamente são estas as questões que antevejo que venham a ocupar nos tempos mais próximos. Uma outra questão já agora que é relativamente relevante para nós é que a ESMA, como sabem, pode delegar as competências de supervisão nas entidades nacionais competentes, nomeadamente na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. O que significa que, de alguma forma, podemos ter a CMVM com vários chapéus. Com o chapéu deste regulamento a fazer supervisão ao cumprimento deste regulamento, ou ao cumprimento da Lei Nacional sobre Crowdfunding, ou ao cumprimento da MiFID II, se a entidade que gera a plataforma for um intermediário financeiro autorizado e registrado pela MiFID II. Digamos que, se isto já é estranho, mais estranho ainda é que quem recebe as comissões e os custos da autorização, do enforcement, da supervisão, não é sequer a CMVM, não são as autoridades nacionais competentes, mas é, digamos que, uma taxa cobrada pela ESMA a favor da ESMA. Portanto, também por aí, é um regime que, enquanto colaborador da CMVM, não me agrada nada. Muito obrigado.